O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: Vós admirais estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra. Tudo será destruído. Mas eles perguntavam: Mestre, quando acontecerá isto? E qual vai ser o sinal de que estas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: Cuidado para não ser desenganados, porque muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu, e ainda, o tempo está próximo. Não sigais essa gente. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que estas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: Um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Antes, porém, que estas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos. Sereis entregues às sinagogas e postos na prisão. Sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão alguns de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome, mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nessas últimas semanas do ano litúrgico, que já está por terminar, domingo que vem, festa de Cristo Rei, depois, no final da semana seguinte, já começa o Advento. A Igreja nos faz escutar esses discursos misteriosos de Jesus, onde Ele fala de dois acontecimentos como se fossem o mesmo. O primeiro, a destruição de Jerusalém e do Templo de Jerusalém. E o segundo, do fim dos tempos, do julgamento final. E Jesus fala desses dois fatos como sendo o único e o mesmo, porque um é a imagem do outro. Quando Jerusalém é invadida e o templo é destruído para nunca mais ser reconstruído, porque em outros momentos da história de Israel o templo tinha sido destruído, mas reconstruído, e naquela vez, no ano 70, o templo de Jerusalém foi destruído e nunca mais reconstruído. Então isso significou o fim da antiga religião, como era compreendida. E aqui o fim, com o Evangelho, a religião e todas as religiões chegam ao seu fim,
no duplo sentido, no sentido que todo o fim, a finalidade, a meta de toda religião é chegar à união entre Deus e o ser humano, e essa união é realizada não por força de nenhuma religião feita pelos homens, mas por iniciativa própria de Deus, que reúne Deus e homem no seu Filho Jesus Cristo. E é ali que a gente encontra o significado verdadeiro do templo de Deus, porque como surge o templo de Jerusalém? Na época de Moisés, Deus não pede para ser construído um templo, mas sim uma tenda, ou seja, uma casa móvel para um povo que ainda está a caminho. A ideia do templo de Jerusalém, ela vem da cabeça de Davi. Davi, repousando no seu palácio em Jerusalém, ele pensa: eu moro num palácio e a arca de Deus, a arca da aliança, fica numa tenda, numa barraca de lona. Então eu tenho que construir um templo. E quando ele comunica isso para o profeta Natã, seu conselheiro, Natã, no início aprova a ideia, mas depois recebe de Deus essa mensagem: você não vai me construir nenhuma casa. Quem vai fazer isso é um descendente teu. Eu vou ser para ele um pai, ele vai ser para mim um filho, e é ele que vai construir uma casa para mim. Essas palavras que Davi interpretou como sendo a respeito de Salomão, tanto é que ele preparou todas as riquezas, etc., para que Salomão, depois dele, construísse o templo. Essas palavras se referem, e aí o Novo Testamento nos ilumina sobre isso, se referem a Jesus Cristo. Quando pedem a Jesus um sinal da autoridade de Jesus sobre o templo de Jerusalém, quando ele expulsa os vendedores do templo, Jesus diz essas palavras: destruam esse templo e eu em 3 dias vou reconstruí-lo. E essas palavras são tomadas pelos inimigos de Jesus como um absurdo e uma blasfêmia. Mas João, evangelista, nos dá esse comentário: Jesus aqui se referia ao templo do seu corpo. E o Novo Testamento, quando fala do corpo de Cristo, do templo definitivo de Deus, o que ele nos fala? Nos fala da igreja. A igreja é o corpo do qual Cristo é a cabeça, é o templo espiritual feito de pedras vivas que somos nós. E é esse templo que não é feito por mão humana, mas por pura graça de Deus, por iniciativa dele. Esse templo é a verdadeira Jerusalém celeste, é o templo que não pode ser destruído por ninguém. Ainda que no mundo destruíssem todas as igrejas que existem, não conseguiriam destruir a igreja com I maiúsculo, que somos todos nós, o corpo vivo de Cristo que vive nele, no qual ele habita. E somos nós, a sua igreja, que manifestamos a verdadeira glória de Deus. Diante dessa previsão, dessas palavras de Cristo sobre o fim do mundo, muitos cristãos no início, os primeiros anos do cristianismo, pensavam que
isso ia acontecer ainda na geração deles, no tempo deles. E alguns, inclusive, pararam de trabalhar na época, dizendo: para que serve trabalhar se o mundo já vai acabar daqui a pouco? Não vamos ficar aqui trabalhando para nada. E São Paulo tem que dar um pouco um puxão de orelha nesses cristãos que acabam ficando ociosos, porque a gente sempre tem muito trabalho pela frente. E qual é o trabalho da Igreja de Cristo, o trabalho dos cristãos? É esse do qual Jesus fala no Evangelho, dar o testemunho dele. Como é que a gente dá o testemunho de Cristo? Testemunho de que nós pertencemos a esse templo reerguido no terceiro dia, com a ressurreição de Cristo, e do qual todos nós somos pedras vivas, vivendo da mesma forma que Cristo viveu nesse mundo, na forma do oferecimento, na forma da entrega da vida. Essa oferta, esse oferecimento, esse sacrifício que nós unimos ao de Cristo em toda a missa. E essa oferta, como é que ela se realiza na prática? Se realiza pelo amor, o amor que dá a sua vida, que entrega a vida, o amor que é mais forte do que a morte, que é mais forte do que a ofensa, do que o ódio, do que a inimizade. Esse amor que Cristo crucificávamos na cruz, quando todos nós crucificávamos o Filho de Deus pelos nossos pecados, Ele levanta os olhos ao Pai e diz: Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem. Ali Cristo é o nosso sacerdote, o único sumo eterno sacerdote que intercede por nós junto do Pai, que concede para nós o perdão, porque Ele é nosso perfeito representante, verdadeiro homem, mas também verdadeiro Deus, que transforma a sua oferta numa oferta divina, uma oferta agradável ao Pai. Por isso, todo cristão, todo corpo segue o mesmo caminho da sua cabeça, ou seja, todo o corpo da igreja, todo esse templo de pedras vivas, segue o mesmo caminho de Cristo, que é a pedra angular desse templo, dessa construção. E aquilo que aconteceu com Cristo é destinado a acontecer com toda a igreja, com todas as... E Jesus não esconde isso de nós. Ele diz, com todas as palavras, se a gente já esqueceu: sereis odiados por todos por causa de mim. E essa é a ocasião de dar testemunho desse amor que é maior que a morte, porque o mundo persegue a igreja até a morte, até o martírio, e a igreja, todos nós, damos testemunho de um amor que perdoa, que mostra misericórdia, que entrega a vida, e que é maior que a morte, e assim sendo anuncia já a ressurreição, essa vida que é mais forte do que a morte. Vamos pedir, irmãos e irmãs, nessa Eucaristia, que Cristo nos alimente com a sua fortaleza, para que a gente seja capaz de dar o nosso testemunho até o final, no meio desse mundo que se derruba, que cai, nós permanecermos firmes no nosso testemunho do amor até o fim, do amor que entrega a vida, do amor que é mais forte do que a morte.